Você tem cumprido a vontade de Deus para a sua vida? Havia um profeta chamado Jonas, em Israel, o qual Deus mandou que ele fosse a Nínive pregar para aquela cidade, pois o povo de Nínive estava fazendo coisas que desagradavam ao Senhor e os pecados deles tinham chegado, até Deus. Deus estava vendo e não tinha se agradado, não estava se agradando. Então ele mandou que Jonas fosse pregar, que eles se arrependessem, pois o Senhor ia destruir aquela cidade, a cidade de Nínive. E Jonas, em vez dele cumprir a ordem do Senhor, ele pegou um navio e fugiu para Tarsis. Em vez dele ir para Nínive, fazer aquilo que Deus tinha mandado que ele fizesse, ele fugiu para Tarsis. Pegou um navio, pagou a passagem e fugiu para Tarsis. E quando ele estava no navio, já em alto mar, o Senhor enviou um vento, soprou um vento, e veio uma grande tempestade sobre aquela embarcação. E os marinheiros daquela embarcação começaram a jogar para fora as cargas, para ver se melhorava, mas só piorava a tempestade. E nisso, Jonas estava dormindo no porão. E os marinheiros começaram a clamar aos deuses deles, falando, pedindo, para que eles livrassem eles daquela tempestade. Mas continuava aquela tormenta e aumentando cada vez mais. E o capitão do navio desceu do porão e viu Jonas dormindo. E aí perguntou: como que você pode dormir numa situação dessa? Nós estamos indo, perecendo aqui nessa tempestade. E enquanto isso, lá em cima, os marinheiros lançavam sortes para ver em quem cairia, para quem cairia a sorte de estar acontecendo aquela tempestade, aquela tormenta que veio sobre eles. E caiu para Jonas. Foi sorteado Jonas. Então eles foram perguntar para ele quem ele era, de qual cidade ele era, a que Deus ele servia e por que ele estava ali, por que estava acontecendo tudo aquilo. E aí Jonas falou que ele era hebreu, servo do Deus vivo, o Deus que fez os céus e a terra, e que Deus tinha mandado ele ir para um lugar e ele foi para outro, mas que eles jogassem ele ao mar, que a tormenta cessaria. Então aqueles homens, eles começaram a orar a Deus, ao Deus de Jonas, pedindo que Deus não cobrasse deles a morte de um inocente, porque eles iam jogar ele ao mar. E tudo aquilo que tinha acontecido, eles falaram para Deus. Então, o que aconteceu? Eles jogaram Jonas ao mar e Deus enviou um grande peixe. Deus enviou um grande peixe e engoliu Jonas. Aqui em Jonas 1, versículo 17, fala: mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas. E durante 3 dias e 3 noites Jonas ficou dentro do peixe. Da mesma forma somos nós, Quando Deus tem um plano na nossa vida e quer que a gente faça algo para Ele, Ele determina algo para nós fazermos e nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos fugir de Deus. Não, vou me esconder aqui, eu não quero, eu não consigo. E aí a gente passa pela tormenta, A gente passa pelas provas. Por quê? A gente passa por coisas que Deus permite, para ver se nós olhamos e pensamos: o que eu tenho feito para que isso esteja acontecendo comigo? Então, se eu não estou obedecendo ao Senhor, eu peço perdão a Deus, Eu peço perdão a Deus
e que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Veja quanto problema veio por uma desobediência, né? Deus mandou ele ir para Nínive pregar, para os moradores de Nínive, porque eles estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus, né? Que desagradavam a Deus. E ele foi para Tarsis. Então, quer dizer, depois, Jonas foi engolido pelo aquele grande peixe que o Senhor mandou, né? A tormenta cessou e aqueles outros marinheiros ficaram sabendo que havia um Deus verdadeiro, né? Um Deus que tudo podia, um Deus que fez os céus e a terra, né? E fizeram sacrifícios ao Senhor e promessas ao Senhor, aqueles homens, conhecendo o poder do nosso Deus. Aí o que aconteceu? O Jonas, dentro do peixe, ele orou. Então, em Jonas 2, ele disse assim: meu desespero, eu gritei ao Senhor pedindo ajuda, e ele me respondeu, quando eu estava às portas da morte. Clamei por socorro, e o Senhor ouviu meu clamor. O Senhor lançou Jonas no profundo do oceano, né? Dentro de um grande peixe. Quer dizer, ele não morreu porque Deus não permitiu, né? Deus não permitiu. E quando chegou lá no versículo 5, eu afundei sobre as ondas, as águas fecharam sobre mim, as águas se enrolaram na minha cabeça, cheguei até a base das montanhas, ao fundo do mar. Fui separado do mundo dos vivos e fiquei prisioneiro na terra, da morte para sempre. Porém o Senhor, meu Deus, me arrancou das garras da morte. Quando eu já tinha perdido toda a esperança, lembrei-me mais uma vez do Senhor, e a minha oração mais sincera subiu até o seu santo templo. Quer dizer, até então ele estava pedindo, orando a Deus, quer dizer, ele pediu perdão a Deus com sinceridade de coração, e aí o Senhor mandou com que o grande peixe, né, jogasse ele. Ele prometeu ao Senhor cumprir todas as promessas que tinha feito. Que o Senhor mandou ele ir para a cidade pregar, que ele iria pregar, fazer a vontade do Senhor, pois só o Senhor é capaz de nos salvar, né? Então o Senhor ordenou ao grande peixe que vomitasse Jonas em terra firme, e assim aconteceu. Então, que nós venhamos a prestar atenção. Será que eu tenho feito aquilo que Deus tem me mandado? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, que nós venhamos obedecer aquilo que Deus tem proposto na nossa vida, para que Ele possa fazer segundo a vontade dEle. Porque muitas pessoas às vezes estão precisando de uma palavra. Muitas pessoas estão precisando daquela pessoa que Deus mandou que fizesse, porque Deus sabe o porquê, né? E Deus, depois de Jonas se humilhar verdadeiramente, né? Ele deu mais uma chance para ele, que ele prometeu para o Senhor, que ele ia fazer a vontade do Senhor, ia lá em Nínive pregar para aquele povo, que tudo aquilo que aquele povo estava fazendo estava desagradando a Deus, e Deus iria destruir a cidade. E na cidade de Nínive, havia 120 mil pessoas que moravam ali. 120 mil pessoas. Então, vamos buscar o Senhor e procurar ouvir a voz de Deus e fazer a vontade do Senhor. Porque às vezes a gente fica querendo se esconder, querendo, né, fugir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas aquilo que Ele tem para a nossa vida é o melhor, né? É bom, perfeito e agradável, é a vontade do Senhor. Então não fuja do Senhor. Não tente se esconder, porque nós não conseguimos nos esconder do Senhor. Aonde nós estivermos, Ele nos alcança. Até nas profundezas do mar, Ele vai nos alcançar, né? E ali Deus permitiu aquilo para que Ele visse que ninguém pode fugir do Senhor e que nós temos que cumprir a vontade do Senhor, que Deus possa assim fazer com que nós venhamos confiar mais nele, não olhar para nós, para a nossa pequenez, porque nós não, né, às vezes a gente fala, mas eu não sei falar, eu não sei pregar,
Mas Deus, ele capacita os seus escolhidos. Nós não temos, mas Deus nos capacita. E faz a obra, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vai tocar no coração daquelas pessoas que estão necessitadas. Então, que nós venhamos a colocar no nosso coração o desejo de cumprir as instruções que o Senhor tem nos dado e fazer a vontade do Senhor, que Ele tem para cada um de nós. Que Deus possa te abençoar grandemente. E não fuja daquilo que Deus, do seu chamado. Faça a vontade do Senhor. Dê importância à ordem de Deus na tua vida. E você vai ver como que Deus vai glorificar o nome dele através de você. E é muito bom quando nós sentimos que Deus, ele nos honra. Ele nos honra. Isso não significa, Deus pode nos dar bens materiais, Deus pode nos dar tudo, mas o mais importante é a salvação da nossa alma, é a nossa comunhão com Deus, para que quando Deus nos chamar, nós temos que estar prontos para encontrar com Ele no céu. Então nós temos que estar firmados na palavra da verdade. A verdade é quem? É Deus, Jesus. A palavra de Deus nos mostra o caminho. Então que nós não venhamos fazer como Jonas, que fugiu para Tarsis, mas que nós possamos cumprir o mandado do Senhor, para que Ele seja glorificado e que nós venhamos a ser honra, né? Um motivo de honra na presença do Senhor. Uma boa carta lida. E Deus tem bênçãos para derramar sobre nós. Muitas das vezes, quantas vezes nós murmuramos, Deus não se agrada. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Muita gente morreu ali até chegar à terra prometida. Por quê? Porque eles murmuravam. E isso atrasa a bênção. Então, glorifica o nome do Senhor. Tá difícil? Tá. Mas vamos continuar glorificando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Não fuja do seu chamado. Não fuja daquilo que Deus, para aquilo que Deus te chamou, para aquilo que Deus te deu na tua mão para você fazer. Que tu sejas abençoado e guardado pelo Senhor. Uma boa noite, que Deus te abençoe.